Olá, galera! Estamos novamente em mais uma aula de física. Então, hoje é a nossa 14ª aula. Eu, Evanice, e minha orientadora, a doutora Priscila Passi Araújo, estamos com vocês neste processo do cursinho Vem para Unir 2021. Então, galera, hoje nós vamos falar sobre as leis da termodinâmica. Mas antes de iniciar nossa aula, vamos aí se inscrever no nosso canal, né? Se inscreva no canal, ative as notificações e curte nossas aulas. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula. As leis da termodinâmica, né? Com isso, podemos entrar na primeira lei da termodinâmica. O que é a primeira lei da termodinâmica? Constitui-se do princípio da conservação de energia. Isso significa que o valor da energia de um sistema é constante, não podendo ser criada ou destruída, apenas transformada, não é? Então, a primeira a lei da termodinâmica está claramente já, né, dizendo o que ela é, né? Que a energia é uma conservação de energia. E a energia não pode nem ser criada e nem destruída, somente transformada. Na primeira lei da termodinâmica, usamos conceito como energia interna, calor e trabalho. Vocês vão ouvir falar muito. Então, temos aqui nossa equação, que é ΔU igual a Q menos T. ΔU, variação de energia interna. Sua unidade é em joule ou caloria. Temos Q de calor, né? Ou caloria ou joule. E temos T de trabalho, que é caloria ou joule. Ok? Para usarmos essa fórmula, precisamos nos atentar para algumas regras. Tem algumas regras que a gente temos que nos atentar para poder utilizarmos a equação da primeira lei da termodinâmica. Primeiro ponto. ΔU será positivo se a temperatura do sistema aumentar. Segundo ponto, o ΔU será negativo se a temperatura do sistema diminuir. Terceiro ponto, que é calor, quantidade de calor, será positivo se o sistema absorver calor no meio externo. E que será negativo se o sistema ceder calor ao meio externo. E T será positivo se o sistema se expandir realizando trabalho sobre o meio externo. E T será negativo, o trabalho será negativo, né, se o sistema se contrair recebendo trabalho no meio externo. Então, temos aí, né, como é que podemos utilizar esta equação da primeira lei da termodinâmica. Quando ela é positiva e quando ela é negativa. Temos que nos atentar a isso. Com isso, podemos entrar nas transformações cíclicas. Né? O que são essas transformações cíclicas? É uma massa gasosa e uma sequência de transformações gasosas em que, ao final de cada transformação, o gás retorna ao seu estado inicial de pressão, temperatura e volume. Portanto, o estado final coincide com o estado inicial. Aqui no gráfico, você observa a expansão isobárica de A a B, né? E transformação isocórica de B a C. E no meio aqui, ó, é o trabalho. Esse W aqui é um trabalho que está sendo realizado, né? E as transformações, né, as expansões aqui ao lado, né, de A a B e de B a C. Aqui podemos também observar este processo. O ciclo A, B, C, D e A é a área sombreada é numericamente igual ao trabalho realizado. O trabalho é o quê? É o que está acontecendo aqui no meio, é um trabalho que está realizando aqui. É um processo, ó. Ok? Então, com isso, podemos determinar que ΔU é igual a Q menos o trabalho, né? Esse W aqui é o trabalho. Então, o trabalho é igual a Q. Então, esse ciclo aqui é o que está ocorrendo, né?
de um trabalho sendo realizado. Máquinas térmicas. O que são essas máquinas térmicas? São um dispositivo que absorvem calor de uma fonte e converte parcialmente em energia mecânica. Todas elas operam em ciclos e, ao final de um ciclo completo, os parâmetros de pressão, volume e temperatura, PVT, relacionados à substância de trabalho que é usada pela máquina, sempre retornam aos seus valores iniciais. Então, P inicial, V inicial e T inicial. Aqui podemos observar, né, uma máquina térmica de trabalho. Aqui ela está realizando um trabalho. Ó, aqui ela vem, né, na figura, e aqui ela entra. Então, aqui temos uma pressão onde que ocorre esse trabalho, ó. Faz uma pressão, nessa pressão tem a fumaça, o calor aqui esquentando, né, tá trabalhando, e aqui, ó, ocorrendo esse trabalho. E aqui no outro processo é o quê? Inverso, né? Aqui é interno e aqui é externo. Trabalho inverso. Aqui podemos observar, né, como esse trabalho ocorre. Temos aqui uma fonte quente, nessa figura. Essa fonte quente está gerando o trabalho, né, que está aqui no amarelo. E com isso podemos ceder, então, o calor frio, né? Isso tem a fonte fria. Então, isso aqui está ocorrendo esta equação, ó. T de trabalho, ocorre o trabalho, é igual a Q, quente, né? Menos, por quê? Negativo, ó. Menos Q, frio. É o que está ocorrendo, né? O calor quente e o calor frio. E o trabalho sendo realizado aqui ao meio. Então, esta aqui é como funciona esta equação do trabalho da máquina. Exemplo de máquinas térmicas. As máquinas térmicas estão presentes, né, no nosso dia a dia, nos nossos cotidianos, né, e em diversas tecnologias. Aqui temos alguns exemplos. Por exemplo, os motores de combustão interno, que é motores movidos a gasolina, álcool, diesel, GLP e querosene. Temos máquinas movidas a vapor, locomotivas, máquinas de tecer, usinas termoelétricas, refrigeradores e ar-condicionados, máquinas térmicas invertidas, chamadas de refrigeradores ou bombas de calor. Então, isso aqui é alguns exemplos que a gente utiliza durante o dia a dia nessas máquinas térmicas. Rendimento das máquinas térmicas. O rendimento das máquinas térmicas é uma grandeza adimensional dada pela razão entre a quantidade de trabalho mecânico extraído de uma máquina térmica e a quantidade de energia fornecida a ela em forma de calor. Então, aqui nós temos, né, rendimento, essa é a equação, essa é a equação do rendimento. Então, temos aqui rendimento, vocês estão vendo aqui é um N em grego, itálico, né, grego. Então, esse aqui é o rendimento, é igual a T, trabalho, dividido por calor quente. Aqui eu tenho um esquema, né, um mapa mental de como funcionam essas máquinas térmicas. Aqui tem as máquinas térmicas, pode transformar calor em trabalho. Toda máquina térmica opera segundo o processo termodinâmico cíclico. Ao final do processo, a substância de trabalho sempre volta ao seu estado inicial, né, de cada processo. Temos aqui o exemplo de uma máquina, né, como é ocorrido esse processo. Temos aqui o trabalho da máquina térmica, a fonte fria e a fonte quente, que fornece calor, né? Então, do calor que transforma em trabalho, e do trabalho se torna, né, dissipa. Ela volta fria, ela é dissipada. O rendimento de uma máquina térmica depende do calor fornecido também ao trabalho realizado. Então, temos aqui rendimento igual a trabalho, dividido pelo calor da fonte quente. E aqui nós temos, né, os processos em gráfico. O processo de A a B, temos isovolumétrico, de B a C, isotérmico,
e de C a A isobárico, né? Significa o quê? Aqui esse gráfico é de pressão versus volume. Significa o quê? De A a B. Significa que a pressão aumenta, né? O volume aqui ele é constante, né? E a temperatura aqui também aumenta. E temos aqui no processo de B a C. Significa o quê? Que a pressão diminui, o volume aumenta e a temperatura ela é constante. E temos o processo isobárico, né? De C a A. Significa o quê? Que o volume aumenta, a pressão ela é constante, e a temperatura ela aumenta também. E a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica. O calor não migra espontaneamente de um corpo de temperatura mais baixa para outro de temperatura mais alta. Significa o quê? Que eu tenho uma fonte quente e ela se transforma em máquina térmica e daí da fonte fria. Ela se transforma em fonte fria. Significa o quê? Que o calor ele não vai migrar espontaneamente, entendeu? Simplesmente vai ocorrer um trabalho. Ele não vai, tipo, por ele mesmo. Tem que ocorrer algum trabalho para que esse calor seja transferido para algum lugar. Né? Então, tem que ter trabalho na segunda lei da termodinâmica. Com isso, entramos no ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um ciclo particular de transformações termodinâmicas de um gás ideal. É composto por duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Foi descrito e analisado pelo engenheiro francês Sadi Carnot em 1824 em seus estudos sobre as máquinas térmicas. O ciclo de Carnot ele pode ser descrito nessas seguintes etapas. Primeira etapa, o gás sofre uma transformação isotérmica, se expande e absorve a quantidade de calor Q1 de uma fonte quente à temperatura T1. No segundo tópico, após a transformação isotérmica, o gás sofre uma transformação adiabática, sem troca de calor com o meio. Como se expande adiabaticamente, sua temperatura cai para o valor T2. Em seguida, o gás sofre uma compressão isotérmica e libera uma quantidade de calor Q2 para a fonte fria à temperatura T2. E finalmente retorna à condição inicial após sofrer uma compressão adiabática. Então é isso que é o ciclo de Carnot. Ele faz todo um processo e finalmente no final, ele volta na condição inicial e sofre a compressão adiabática. É isso que ocorre no ciclo de Carnot. Então, aqui para nós entendermos melhor, né, esse ciclo, como funciona, temos aqui um gráfico de P versus V, pressão versus volume. Temos aqui, então. Se você observar aqui na compressão isotérmica, o que está ocorrendo? Está ocorrendo o quê? Está ocorrendo o quê? Que a temperatura ela é constante no processo isotérmico, o volume diminui e a pressão aumenta. O volume diminui e a pressão aumenta, o que está ocorrendo aqui, na compressão isotérmica. Logo em seguida, ele entra na compressão adiabática. O que ocorre nessa compressão adiabática? Né? Ocorre que o volume ele é constante. A temperatura ela varia, significa que a temperatura está aumentando. E a pressão está aumentando. Então, aqui, na compressão adiabática, o volume ele é constante, a temperatura está aumentando, está variando, está aumentando aqui, e a pressão, ela está aumentando também.
Com isso, podemos entrar na expansão isotérmica. O que é essa expansão isotérmica? Significa o quê? Que a pressão diminui, a temperatura aqui ela é constante, né? E o volume aqui, ó, ele está o quê? Aumentando. Então, ó, pressão diminui, a temperatura ela é constante e o volume está aumentando. E no processo de expansão adiabática, o volume aqui ele é constante, a temperatura está, ó, diminuindo, T1 menos T2, a temperatura aqui está diminuindo, né? E a pressão, ela está o quê? A pressão aqui está ocorrendo o quê? A pressão está diminuindo também. Então, é isso que está ocorrendo na expansão adiabática. Esse é o processo do ciclo de Carnot aqui. Nenhuma máquina térmica que opere entre duas dadas fontes, uma quente a temperatura T1 e a outra fria a temperatura T2, pode ter um maior rendimento que uma máquina de Carnot operando entre essas fontes. Então, significa o quê? Que uma fonte quente a temperatura T1 e a outra fria, né? Outra fonte fria a temperatura T2. Então, isso ocorre na máquina de Carnot. Com isso, temos a nossa equação aqui. Significa R, né, é igual a A1 menos T2 dividido por T1, né? Com isso, entramos em entropia. O que é a entropia? Entropia é a medida de um grau de desordem de um sistema, sendo uma medida da indisponibilidade da energia. Aqui vocês podem ver o que está ocorrendo, uma entropia aqui nessas bolinhas. Temos duas bolinhas, uma amarela e uma vermelha, né? Elas estão em recipientes diferentes, né? E estão separadamente. Logo em seguida, nós juntamos essas bolinhas. Né? Aqui elas estão organizadas no primeiro processo e separadas. No segundo processo, elas estão juntadas. Podemos observar que as duas estão no mesmo recipiente. A bolinha amarela está embaixo e a bolinha vermelha está vermelha. A bolinha vermelha está acima da amarela. Significa que está organizada, está ordenada. Logo em seguida, você faz o quê? Balança essas bolinhas. O que acontece? Elas se misturam e elas entram no processo de desordem. É isso que acontece na entropia. Ela entra num processo de desordem. É o que está acontecendo no terceiro exemplo da bolinha misturada, da vermelha com a amarela. Então, significa o quê? Que ao misturar as bolinhas, a entropia do sistema aumentou. Entendeu? Então, quando misturamos as bolinhas vermelha e amarela, elas estão ali agitadas. Significa o quê? Que o sistema aumentou. Que a mistura ali fez com que a entropia do sistema aumentasse. Então, temos aqui a equação. ΔS é igual a Q dividido por T, onde ΔS é a variação da entropia em joules por Kelvin, Q é o calor transferido em joule e T é a temperatura em Kelvin. Com isso, podemos, então, ver mais uma lei, que é a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica estabelece que se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico, com um terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Significa o quê? Eu tenho aqui TA amarelo e TC vermelho, ou verde. Nossa, desculpa. Temos, então, TA amarelo e TC verde. Temos aqui, então, no segundo exemplo, TA em amarelo é igual a TB vermelho. Então, significa o quê? Se eu tenho a bolinha amarela A, TA, igual a TC, e a TA igual a TB, então TC é igual a TB. Ok? Então, vamos tentar entender. Se eu tenho A e C separadamente em equilíbrio,
Nós estamos aqui, eles estão em equilíbrio, né? Então, significa o quê? Que A e B também estão em equilíbrio. Com isso, C e B também estão em equilíbrio por conta de A, né? Que A e C têm equilíbrio, A e B têm equilíbrio. Supostamente, também podemos entender que C e B também estão em equilíbrio. Então, esse é o que é a lei zero, ok? Assim que funciona. Então, eu quero agradecer a todos por mais uma aula. Bom estudo a todos. Uma boa aula para vocês. E se inscreva no canal, deixe o seu gostei, ative o seu sininho e até a próxima aula, gente.